Bom dia, para a glória de Deus, mais uma manhã, para que eu e você possamos festejar, agradecer, engrandecer o nome de Deus com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas ações. Sabemos que nada será perfeito se não buscarmos a orientação de Deus. E ainda que buscamos a orientação de Deus, a chance de errarmos, de pecarmos, de falharmos é muito grande. Mas o fato de eu e você acordarmos para glorificar a Deus e ouvir o direcionamento dEle já faz toda a diferença na minha e na sua vida. O Senhor, Ele diz para mim, para você: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando eu creio, o impossível começa a agir. Muitas vezes nem eu mesmo sei qual é esse impossível. Tem coisas que Deus deixa em oculto para que eu e você não se vangloriem de algumas coisas. Porque tudo que faz, tudo que faz na minha vida e na sua vida é Deus. A honra, a glória é dele. Em alguns momentos, Ele até deixa você sentir o poder da glória. Mas reconhecer que é dele é o que ele precisa da minha parte e da sua parte para que possamos ter a certeza de que o que nós estamos vivendo não é de nós mesmos. Quando nós entregamos os nossos desejos, nossos sonhos, nossos planos na mão de Deus, nós estamos dizendo que confiamos muito mais no que Ele tem do que o que nós planejamos. Quando nós temos essa certeza, o nosso coração Ele nos dá força para viver, para avançar e para vencer. Essa é a força que eu e você precisa todos os dias. E nós só encontramos quando fazemos a leitura da palavra. A Bíblia, ela nos ensina que ao lermos, além dela se renovar, ela libera virtude. Virtude é um poder sobrenatural que vem sobre mim, sobre você, que nos dá a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Quando pedimos a direção de Deus, Ele dá a certeza que foi Ele quem fez. Há coisas na minha vida que eu tenho certeza que não fui eu quem escolhi, mas Ele. Quando eu tenho essa certeza, eu como filha, eu posso dizer: Deus, não fui eu quem escolhi, então cumpra o teu querer na minha vida. Assim é comigo, assim é com você. Se você entregou seus planos, seus sonhos, seus desejos nas mãos de Deus, deixou tudo que você pensou e planejou de lado e disse: os planos do Senhor são melhores do que os meus. Nesse momento, Deus tem um compromisso com você, com o que Ele escolheu para você. Porque nós sabemos que aceitar o plano de Deus não é tão simples e nem fácil. Porque a maioria das vezes, quando olhamos o plano de Deus, nós não queremos. Quantos foram os planos apresentados a você, a mim, da parte de Deus, e nós olhamos e dizemos: não quero. E Ele diz: mas esse é o que eu tenho para você. Você está olhando com os olhos naturais, porque no sobrenatural não é essa visão que você teria. Aí quando nós entregamos, nós pedimos para Deus abrir os nossos olhos. E quando os nossos olhos são abertos, nós vamos somente agradecer. Mas antes mesmo de acontecer aquilo que Ele já planejou, precisamos aprender a confiar e agradecer. Sabemos que não é fácil, mas nós estamos aqui para aprender com Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele vai ensinar para mim e vai ensinar para você. E através desse ensinamento, o Senhor, Ele irá nos orientar para que eu e você tenhamos um dia abençoado e de vitória na presença de Deus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo.
digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, apresentamos ao Senhor mais um dia, Pai. Mais uma semana que se inicia para a glória do Senhor. Sabemos que de nós mesmos somos impotentes, fracos, mas com o Senhor, Deus, nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Que seja derramado o poder e a virtude do Senhor na nossa vida, na nossa semana, no nosso trabalho, na nossa casa e em tudo aquilo que o Senhor já planejou que iríamos fazer no decorrer da semana. Oh Deus, hoje queremos pedir em especial para o dia de hoje, que tudo aquilo que o Senhor tem para mim, que tudo aquilo que o Senhor tem para o teu filho, seja derramado no mundo espiritual, que possamos viver no mundo físico, tudo aquilo, Pai, que o Senhor já predestinou para o dia de hoje. Nos dê sabedoria, discernimento, entendimento da Tua Palavra. Abre os nossos olhos, Pai, porque nós não estamos vivendo as nossas escolhas. Aqueles que estão vivendo a escolha do Senhor, Deus, eles viverão o melhor de Deus. Que o Senhor derrame sobre nossas vidas as virtudes do Teu Espírito Santo. Que possamos, sim, ser aquele, ser aquela que fará de acordo com aquilo que o Senhor quer, de acordo com aquilo que o Senhor já planejou. Pai, que possamos ouvir e entender a Tua Palavra, para que ao findar do dia possamos glorificar com muita alegria o Teu santo nome, no nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos finalizando o estudo do livro de Daniel. E o último capítulo de Daniel é o capítulo 12. O Senhor irá falar muito comigo, com você, aqui a partir do verso 2. Quando fazemos a leitura do capítulo 12, nós iremos identificar Deus revelando para Daniel muitas coisas acerca do fim dos tempos. E Deus deixa bem claro para Daniel que não era para ele revelar nada do que ele estava vendo. Nada do que Deus estava falando para ele era para ele revelar. Há coisas que Deus fala para mim e para você que devemos guardar segredos. Os segredos que eu e você temos com Deus vão fazer toda a diferença na minha vida e na sua. Aprenda a guardar segredos, certas coisas que Deus falar para você. Porque no obedecer é que Deus opera na nossa vida. Aqui no capítulo 2, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: e muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna, alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Então os sábios brilharão como o sol, e os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. Nessa manhã, o Senhor quer dizer para mim e para você: sempre vale a pena obedecer a Deus. A recompensa, ela não virá aqui na terra. O Senhor, Ele deixa bem claro na palavra de Deus que aqui na terra nós iríamos viver coisas boas, porque Deus é bom. E aqueles que servem a Deus escolheram o caminho da bondade, não são bons. Eu não me julgo uma pessoa boa. Os atos que eu faço, que muitos consideram bom, é porque o Espírito Santo de Deus me move para que seja feito. Porque o ser humano em si, ele é egoísta. O ser humano em si, ele não se preocupa com o próximo. O ser humano sem o Espírito Santo de Deus, ele é mau. Por isso a Bíblia diz que todo homem é mentiroso. E Deus é verdadeiro. Só Deus é bom. Eu e você não somos. Os atos e as ações de bondade que nós fazemos é só por causa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse em mim, se o Espírito Santo não estivesse em você,
nada de bom sairia de mim e de você. Nenhum ato, nenhuma ação. Mas quando eu e você obedecemos a Deus, a consequência é viver a obediência. Quando um filho obedece à mãe, ela vai dar tudo o que ela puder. Muitas vezes ela fará o possível para dar até o mesmo que ela não pode, só para ver seu filho alegre. Imagine Deus, é dono de tudo. Ele vai dar para mim, para você, aquilo que nós precisamos para viver aqui nessa terra. Ele não quer que eu e você vive em falta. Porque quando nós estudamos a palavra, ele diz que nós iremos sofrer, que nós teremos dores, mas isso é para nos aproximar cada dia mais de Deus. Porque assim foi a vida dele aqui na terra como Jesus, de muita dor e sofrimento. E a dor e o sofrimento fizeram com que ele entendesse que quando tudo aquilo terminasse, a alegria seria eterna. Enquanto eu e você estamos de passagem nessa terra, nós precisamos entender que nossa vida aqui não é de alegria. Teremos sim momentos de alegria. É Deus quem nos proporciona. Ele irá nos proporcionar muitos momentos de alegria, mas perceba, na alegria você não se lembra de Deus. Quando você está alegre, você não se lembra de Deus. Para que você se lembre de Deus, muitas vezes precisa acontecer algo ruim. Assim é o ser humano, que muitas vezes se julga bom. Não é. O ser humano não é bom. Bom é Deus, que permite que eu e você sofra para que possamos buscá-lo. Porque se eu e você não buscar a Deus, o nosso fim será para a condenação eterna. Como disse aqui, e muitas pessoas cujo corpo estão enterrados ressuscitarão. Quantos são aqueles que já morreram em Cristo? Esses sim agora estão descansando. Mas no grande dia, o Senhor ressuscitará todos eles. Agora, a sentença a qual eles irão receber nesse grande dia vai ser de acordo com as escolhas que eles fizeram aqui. Quando nós escolhemos aqui, não poderemos escolher lá no céu. E haverá o céu e o inferno. O céu é para quem não escolhe. O inferno é para aquele que escolhe viver seus próprios sonhos, seus próprios planos. Aquele que escolhe deixar nas mãos de Deus, esse viverá muito bem. Aqui continua e diz assim, alguns receberão a vida eterna. Só vai receber a vida eterna quem obedece. Os que não obedecem, os que buscaram o seu próprio querer, infelizmente, a palavra diz assim, alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Muitos receberão o castigo para a vergonha eterna. Aqui na terra, eu e você, não passamos vergonha, passamos constrangimento. A vergonha eterna vai ser lá no céu. Quando a ressurreição, o grande dia, ele vier, aqueles que permaneceram fiéis, obedecendo aquilo que Deus lhe disse, e não a si próprio, esses serão ressuscitados, recompensados com a vida eterna. A vida eterna, a Bíblia nos ensina que lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. Lá nós iremos adorar ao Senhor o tempo inteiro. E isso nos trará alegria completa, realização total. Seremos totalmente livres para adorar a Deus. Coisas que buscamos aqui na terra, não precisaremos buscar lá no céu. Trabalhar para se alimentar, trabalhar para ter uma casa,
trabalhar para ter um veículo, lá no céu não iremos precisar disso. A palavra de Deus nos ensina que ganharemos novos corpos. Esse corpo não subirá para o céu. Ele será transformado de glória. O corpo de Jesus, ele foi transformado para subir para o céu. Assim irá acontecer comigo e com você. Eu sei que a princípio é difícil entender, mas Deus quer que você simplesmente creia. O céu é real, a vergonha eterna também, mas só sofrerão a vergonha eterna aqueles que estão escolhendo viver seus próprios planos, suas próprias vontades. Deus lhe mostra um caminho e você diz: eu não quero esse não. A Bíblia nos relata uma história de dois irmãos. E o pai pediu para que eles fossem trabalhar. E o primeiro disse: eu não vou. E o segundo disse: eu vou. E o pai foi trabalhar. E o primeiro que havia dito que não iria, ele foi. E o segundo que havia dito que iria, ele não foi. Muitas vezes queremos agradar pessoas e falamos coisas só para agradar. Não se preocupe em agradar pessoas. A nossa meta aqui na terra é agradar a Deus. Porque muitas vezes, no querer agradar pessoas, podemos até perder a nossa salvação. E de todas as coisas que podem acontecer nessa terra, a nossa salvação é a única coisa que nós não podemos perder. Quando deixamos de acreditar no que Deus está falando, estamos perdendo a nossa salvação. Então fique firme. Quando Deus lhe mostrar um caminho, siga. Mesmo que ali você não veja o teu querer. Está camuflado. O plano de Deus está camuflado numa visão ruim. Mas quando você conseguir chegar lá, você vai ver o quão maravilhoso Deus é. Ele pega o seu sonho, melhora, aperfeiçoa e coloca para você viver eternamente. E quando nós começamos a viver os sonhos de Deus, descobrimos que é o nosso, com uma perfeição a qual eu e você jamais teríamos para fazer. Assim é Deus. Assim é os fazeres dele na minha e na sua vida. Então confia no Senhor. Ainda que você olhar e dizer: eu não quero. Faça como o primeiro filho: eu vou. Mesmo sem querer. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando eu reconheço que eu não sei o que é melhor para mim, e sigo o que Deus está dizendo para mim, eu receberei a vida eterna. Eu terei muitos momentos de alegria aqui nesta terra, mas não posso me esquecer. Os maiores momentos que eu terei serão de sofrimento, para que eu possa sempre agradecer ao Deus que eu tenho, ao Deus que me guarda, ao Deus que me livra, que faz por mim o que eu não consigo fazer. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem na sua vida, através dela, em nome de Jesus. Oh, soberano e amado Deus, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos para que possamos entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes isso não aparece na visão dos nossos olhos. Muitas vezes a nossa visão nos engana, é por isso que o Senhor nos ensina que não podemos viver pela aparência, não podemos viver pelo que vemos, mas pelo que o Senhor está nos orientando. Porque quando vivemos aquilo que o Senhor está nos orientando, viveremos o melhor. E o melhor do Senhor
Está incluso o nosso querer, a nossa vontade, mas com a perfeição que só o Senhor tem para cada um de nós. Oh, Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos momentos de incredulidade. Quantas são as vezes, Pai, que o Senhor nos apresenta um caminho, mas nós não queremos seguir por ele. Mas quando nós optamos em fazer a escolha certa, deixamos de ser um filho pródigo e fazemos a vontade do Senhor, como aquele filho que disse que não iria, mas ele foi. E aquele filho alegrou o coração do seu pai. E aquele que disse que iria, ele não foi, deixando a tristeza no coração do pai. A primeiro momento, entendemos que nós não podemos viver para alegrar pessoas. Porque quando alegramos pessoas, nós desagradamos ao Senhor, Pai. Ajuda-nos e nos ensine todos os dias a agradar somente a Ti. A cumprir os planos do Senhor, porque queremos receber a vida eterna. Queremos sim dar graças ao Senhor em todos os momentos, em todos os instantes. Independente das ações, independente do momento vivido. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque é só o Senhor para nos ensinar desta maneira. De nós mesmos não conseguiríamos abrir o nosso entendimento, mas louvamos e agradecemos ao Senhor, porque és meu Pai, és o nosso Pai, abre os nossos olhos a todo instante e nos ajuda. Muito obrigada, Deus, por tudo, por mais esse dia, pelo trabalho, pela família, por tudo que o Senhor já preparou para que eu tomasse posse neste dia. Nós tomamos posse de tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que nesse dia, eu e você, ao findar dele, possamos dizer: Deus, muito obrigado. Independente dos acontecimentos, o Senhor reinou na minha vida. Quando eu e você deixamos Deus conduzir o nosso barco, ele não afunda. O vento forte vem, a tempestade ela vem, mas o barco não afunda. Jesus pode até estar dormindo, mas ele está lá. E nada de mal irá acontecer. Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Faça com que outras pessoas também recebam esse entendimento ao qual o Espírito Santo transmitiu através de alguma dessas palavras para você. E que assim eu e você possamos juntos segurar nas mãos de Deus e crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.